ANS News Video. A edição de abril do ANS News Video traz muitas notícias importantes e interessantes. A visita de animação do reitor Mor ao Zimbábue e à Zâmbia, diversos capítulos inspetoriais e várias iniciativas que trouxeram grande alegria e esperança à missão salesiana no mundo. Canonização do beato Artemides Zatti. O dia 9 de abril foi um dia de extrema alegria para a família salesiana. O Sumo Pontífice autorizou a Congregação para as Causas dos Santos a promulgar o decreto sobre o milagre atribuído à intercessão do beato Artemides Zatti. Isto significa que Artemides Zatti será proclamado santo da Igreja Católica. A data da canonização ainda não foi definida e será decidida pelo Papa no decorrer de um consistório ordinário. A canonização de Artemides Zatti ocorre mais de 70 anos após a de São Domingos Sávio e constitui o reconhecimento da santidade do primeiro professo leigo, isto é, não clérigo, da sociedade salesiana. O reitor Mor, com imensa alegria, divulgou uma mensagem exprimindo a sua profunda gratidão e relembrando as fases marcantes de sua vida de santidade. A mesma gratidão foi expressa pelo padre Pierluigi Cameroni, postulador geral para as causas dos santos da Congregação Salesiana, que apresentou em detalhes o evento miraculoso atribuído a Artemides Zatti, a cura de um filipino que sofrera isquemia. Escola de Acompanhamento Espiritual Salesiano. De 4 de abril a 5 de maio, foi realizada a Escola de Acompanhamento Espiritual Salesiano, organizada pelo Dicastério para a Formação. 20 salesianos tiveram a oportunidade de participar do evento. Durante 4 semanas, os participantes foram acompanhados em visitas aos lugares onde a espiritualidade salesiana vivida por Dom Bosco se desenvolveu, para conhecer os passos do santo e poder segui-los em percurso de profundo crescimento. A escola foi ministrada por uma equipe de 5 salesianos, coordenados pelo salesiano Sr. Raymond Calo, que responde à 4ª linha programática oferecida pelo reitor Mor após o capítulo geral 28º. A festa da Visitadoria Maria Sede da Sabedoria. No dia 25 de abril foi realizada a festa da Visitadoria Maria Sede da Sabedoria da Universidade Pontifícia Salesiana de Roma. Como sempre, o evento representou um momento de unidade familiar para os salesianos e demais membros que trabalham na missão universitária. 310 pessoas de 54 diferentes nacionalidades e funções. 115 encardinados na visitadoria como professores ou outros serviços e 195 como alunos, 148 salesianos, 46 sacerdotes diocesanos e um religioso. Foi um evento de comunhão jubilosa para todos, com momentos de encontro e celebração que lembraram a todos os membros da visitadoria a importância da missão formativa herdada de Dom Bosco. A alegria do encontro se traduziu em cantos, apresentações e atividades, por meio das quais os salesianos testemunharam ser um só coração e uma só alma para servir os jovens. Encontro Comunicação Formação. Nos dias 29 e 30 de abril, a Universidade Pontifícia Salesiana sediou os Dias Salesianos de Comunicação, ocorrência criada em 2012
para favorecer a formação à comunicação dos jovens de formação inicial dos salesianos de Dom Bosco e das filhas de Maria Auxiliadora. Cerca de 130 os membros que participaram do evento, marcado por partilha, comunhão, encontro e espiritualidade. Os dias foram abertos pelo missionário comboniano Padre Giulio Albanese com uma palestra sobre o tema da mensagem do Dia Mundial da Comunicação Social 2022: escutar com os ouvidos do coração. A partilha em grupo, a noite de oração e cantos culminaram com a boa noite do Padre Maria Aroquiam Canaga, superior da Visitadoria UPS. A missa do dia seguinte, com o Padre Gildásio Mendes, conselheiro para a comunicação social, e os vários seminários e workshops ministrados por especialistas de diferentes áreas, foram momentos que enriqueceram estes 2 dias intensos, tornando-os uma preciosa oportunidade para conhecer pessoas, sobretudo para trocar ideias e experiências. Região África, Madagascar. Visita do Reitor Mor ao Zimbábue. O Reitor Mor visitou o Zimbábue entre os dias 21 e 24 de abril. Após ser recebido com alegria no aeroporto internacional do país, o padre Ángel Fernandes Artime dirigiu-se à comunidade salesiana Dom Bosco Hwange, onde foi oficialmente acolhido pelos jovens de Hwange, Harare e Rundu. A visita seguiu repleta de eventos de grande espiritualidade. O reitor Mor se reuniu com a comunidade educativo-pastoral de Hwange, com a qual tratou de projetos para o desenvolvimento da presença salesiana local e abençoou a pedra fundamental da escola secundária superior. Durante a visita, teve também a oportunidade de encontrar-se com o senhor bispo local, Dom Rafael Macebo Mabuza Kube, com quem partilhou importantes reflexões sobre a presença salesiana no país. Visita do Reitor Mor à Zâmbia. De 24 a 29 de abril, o Reitor Mor realizou a visita de animação às comunidades salesianas da Zâmbia, que recentemente celebraram 40 anos de presença salesiana no país. Para comemorar o importante marco, o 10º sucessor de Dom Bosco presidiu solene missa de ação de graças, enriquecida por gestos simbólicos da cultura local. No centro da visita do Reitor Mor estavam os jovens, com quem teve longos momentos de diálogo e partilhou reflexões profundas, convidando-os a perseguir os próprios sonhos sempre com paixão. Durante a visita, o padre Ángel Fernandes Artime teve também a oportunidade de benzer o Laboratório de Ciências da Escola de Kabue e a primeira pedra tanto do Centro de Reabilitação Dom Bosco quanto da capela a ser dedicada ao próximo santo Artemides Zat. Capítulo inspetorial da Visitadoria de Madagascar. De 22 a 24 de abril, a Visitadoria Salesiana Maria Imaculada de Madagascar celebrou o seu 10º capítulo inspetorial em Ivato. O capítulo contou com a participação do núncio apostólico Dom Paulo Rocco Gualtieri e do bispo de Moramanga, salesiano Dom Rosário Vela. Após presidir a concelebração eucarística, na abertura do capítulo, o núncio ministrou uma palestra de reflexão com os capitulares. O regulador, padre José Gaston,
coordenou o trabalho dos 31 participantes do capítulo, dos quais 29 eleitos e 2 convidados. O padre Inocêncio Bizimana, superior da Visitadoria MDG, convidou os capitulares a assumir o apelo do reitor Mor e refletir sobre nossa identidade de salesianos para os jovens de hoje. Capítulo inspetorial da Visitadoria África Tropical Equatorial. O 8º capítulo inspetorial da Visitadoria Nossa Senhora da África Tropical Equatorial, foi realizado entre os dias 18 e 24 de abril. Os 19 capitulares se reuniram no Teologado Santo Agostinho de Colafeme para meditar juntos sobre o tema "Vos exorto a avivar o dom de Deus que há em vós". O trabalho, coordenado pelo padre Franck Parré, concentrou-se em 3 áreas: a prioridade da missão com jovens, o perfil do salesiano hoje, a missão compartilhada entre salesianos e leigos. O evento proporcionou aos capitulares um tempo de espiritualidade, convívio, escuta mútua e escolhas apostólicas em favor do crescimento dos co-irmãos, da vida das comunidades e dos jovens mais necessitados. Região América Cone Sul. Brasil. A peça A Paixão de Cristo arrecada fundos para a Ucrânia. Nos dias 12 e 19 de abril, os salesianos da Bahia promoveram, nas obras Nazaré e Paralela, apresentações abertas ao público da peça A Paixão de Cristo. A renda das apresentações foi destinada à campanha #Dom Bosco pela Ucrânia, que visa arrecadar fundos para as vítimas da guerra. Os ex-alunos do Colégio Salesiano de Salvador subiram ao palco do Instituto de Nazaré no dia 12 de abril, enquanto o grupo do Colégio Salesiano Dom Bosco apresentou no auditório da Paralela no dia 19 de abril, com uma sessão vespertina e outra noturna. Argentina. Assembleia dos Salesianos Cooperadores. Foi realizada no sábado 9 de abril a Assembleia dos Salesianos Cooperadores da Inspetoria Argentina de Buenos Aires Norte, na obra salesiana Santo Antônio, do bairro Almagro, na capital. Após as apresentações da Agenda 2022 do Conselho Inspetorial e da situação da Inspetoria, a Assembleia iniciou um processo de reflexão participativa e comunitária. O encontro mirava identificar os pontos fortes e fracos para orientar a ação dos salesianos cooperadores em sua resposta às necessidades dos jovens. Região Ásia Leste Oceânia. Filipinas. Festa vocacional da família salesiana. No dia 21 de abril foi realizado o Festival das Vocações da Família Salesiana, um encontro online simultâneo no Zoom, YouTube e Facebook Live, que teve como tema "Onde o amor permanece no abraço de Deus". O evento foi organizado pelo padre Jason B. David, responsável pela animação vocacional da Inspetoria das Filipinas Norte, em colaboração com os diversos setores da família salesiana e alguns perfis nas redes sociais de grande adesão no país. O objetivo do evento foi promover e partilhar a rica história dos 10 grupos da família salesiana presentes entre os jovens filipinos, na expectativa de que eles passem a integrá-la num futuro próximo. Capítulo inspetorial da Visitadoria de Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão.
O segundo capítulo inspetorial da Visitadoria Salesiana de Papua Nova Guiné e Ilha Salomão ocorreu de 10 a 13 de abril em Boroco, Porto Moresby. 19 capitulares trabalharam o tema "Que Salesianos para os Jovens Hoje?". No discurso de abertura, o superior da Visitadoria, Padre Gregório Bicomong, congratulou-se com o Padre Joseph Fuok, conselheiro para a região Ásia Leste Oceânia, que estava a concluir a sua visita extraordinária à Visitadoria. O capítulo, moderado pelo Padre Pedro Sachitula, concentrou-se nas 8 propostas programáticas do Reitor Mor e aprofundou as reflexões do Padre Pascoal Chaves sobre o tema da centralidade da missão. Taiwan, projetos ambientais da Escola de Tainan. Ao longo do ano letivo 2021-2022, a Escola Técnica Salesiana de Tainan, em Taiwan, trabalhou na elaboração e implementação de uma ampla campanha ecológica. Para coroar com sucesso seus esforços, os alunos da escola desenvolveram uma série de iniciativas e eventos ao longo desse período. Os programas focalizaram o tema da proteção ecológica por meio da coleta de resíduos, da reutilização de materiais residuais e conserto de objetos quebrados. Capítulo inspetorial da Inspetoria São João Bosco do Vietnã. O capítulo decorreu de 20 a 26 de abril na capela do Centro de Retiros Salesianos de Quilong. Durante a semana de encontros, os 72 capitulares foram coordenados pelo Padre Ngoc Win, regulador do capítulo. Os principais conteúdos dos 7 dias de trabalho foram a implementação dos objetivos do Reitor Mor para a congregação, após o 28º capítulo geral, a implementação do capítulo inspetorial de 2019, a qualidade da formação, solidariedade e autossuficiência econômica da presença salesiana no Vietnã e a organização do trabalho a longo prazo. Região Ásia Sul. Bangalore. Bosconet lança o Fórum Yes. No dia 22 de abril, por ocasião do Dia Mundial da Terra, foi realizado o Fórum Yes, Youth Empowerment for Sustainability and Social Impact, no Taj West End, em Bangalore. O evento, organizado pela Bosconet, Dom Bosco Network, teve como objetivo apresentar o panorama atual das iniciativas de sustentabilidade que envolvem a rede salesiana e as realidades a ela vinculadas. O evento contou com a participação de diversas personalidades proeminentes de fama nacional. Os modelos de colaboração propostos levaram em consideração 4 áreas de interesse: educação para todos, competências para uma subsistência sustentável, iniciativas climáticas e equidade de gênero. Ao divulgar boas práticas e ideias inovadoras de desenvolvimento, o Fórum Yes visa abrir novos caminhos para maximizar a eficiência das iniciativas sociais em favor dos jovens. Shillong. Concerto pela Ucrânia. No dia 2 de abril, o coro de fama internacional Aroha Cor Shillong, em colaboração com o Centro Juvenil Dom Bosco de Shillong, organizou um concerto no auditório da Casa Salesiana com o objetivo de arrecadar fundos
para a população ucraniana vítima da guerra. Venitsia K. Warshong, soprano do coral que ganhou o prestigioso prêmio Lilian Dan Lingol Maulong, encantou o público no auditório executando peças clássicas e líricas em 6 idiomas europeus. Acompanhada pela grande pianista Pauline Warji, fundadora do Aroha Chor e Aroha Children's Chor e professora de piano. Presentes ao concerto também o padre Orfindo Lingol, superior da Inspetoria Salesiana de Shillong, e outras autoridades. Calcutá. Salesianos comemoram ano jubilar. No dia 24 de abril de 2022, no Dom Bosco, Liloa, Índia, foi celebrada a edição 2021 do Jubileu dos Co-Irmãos da Inspetoria Índia Calcutá. Na ocasião, 4 salesianos celebraram o Jubileu de Ouro: Padre David Mondol, Padre Thomas Gomes, Padre Matthew Paraconat e Teófilo Tirkei. 3 outros co-irmãos celebraram o Jubileu de Prata, 25 anos: Padre Ananda Raj, Padre Nob Jorge e Lourenço Mondol. As comemorações foram abertas com uma dança típica executada por cerca de 40 pessoas. O evento prosseguiu na missa jubilar com a participação de numerosos salesianos e paroquianos de Liloa, que com seus cantos e danças tornaram mais jubilosa a concelebração. Uma vasta e bem organizada programação cultural prestou homenagem a todos os jubilares. A comemoração representou um momento de grande união e alegria depois dos anos difíceis marcados pela pandemia. Região Europa Centro e Norte. Pensar na Ucrânia. A situação na Ucrânia continua viva em nossos corações, intimando-nos a nos aproximar com empatia e solidariedade da realidade atual, na esperança de que a guerra termine o mais rápido possível. Já se passaram mais de 60 dias desde o início do conflito e a violência não parece dar sinais de que vai parar. Neste trágico cenário de morte, os salesianos continuam a responder com a vida, prestando assistência incessante à população afetada. Quase 11 milhões de deslocados e quase 5 milhões de refugiados em países próximos à Ucrânia dão uma ideia da extensão da tragédia humana em que os salesianos continuam imersos. Estando próximos dessas pessoas, dando-lhes assistência, tanto moral quanto espiritual, proporcionando conforto, fornecendo apoio material, continuando a acolher a população em fuga, ajudando aqueles que permaneceram em suas cidades e entregando alimentos às famílias deslocadas. Capítulo inspetorial da Inspetoria da Hungria. O 12º capítulo inspetorial da Hungria foi realizado em Pelin-Rodzentereste entre os dias 27 de março e 1º de abril. O trabalho realizado pelos 15 capitulares focalizou principalmente o programa de ação do reitor Mor. A partir dele, foram aprofundadas as reflexões sobre o crescimento da identidade salesiana,
o sacramento da presença entre os jovens, a colaboração com os leigos e a prioridade dos jovens mais pobres e necessitados. O moderador do capítulo foi o padre De Rose Raja, vigário da inspetoria, que, entre outras coisas, também conduziu os trabalhos de revisão do diretório inspetorial e da votação do documento final do capítulo. Capítulo inspetorial da Inspetoria da Polônia Leste. De 19 a 23 de abril, em Polszewice, próximo a Lodz, foi realizado o capítulo inspetorial dos salesianos da Inspetoria Santo Stanislau Kostka, de Varsóvia, com o tema Fazer da nossa vida um sacramento salesiano de presença. O encontro teve como objetivo ajudar a traçar as linhas de ação para os próximos anos e, ao mesmo tempo, realizar as mudanças necessárias de acordo com o discernimento espiritual realizado à luz do carisma de São João Bosco. Em síntese, os 65 capitulares refletiram sobre como dar corpo ao carisma salesiano na realidade concreta, inclusive à luz da guerra na Ucrânia e do amplo envolvimento salesiano nas operações de ajuda aos refugiados. Capítulo inspetorial da Inspetoria da Polônia Norte. De 19 a 23 de abril foi realizado o 14º capítulo inspetorial dos salesianos da Inspetoria Santo Adalberto de Pila. O evento, organizado pelo padre Mariusz Szamaszuk, ocorreu no Santuário de Nossa Senhora de Licheń e contou com a participação de 72 salesianos. O tema desta edição do capítulo inspetorial foi o sacramento da presença, isto é, a identidade salesiana, abordado por meio de uma série de debates animados sobre a presença salesiana na inspetoria, da pastoral juvenil à formação, dos dados sobre as estruturas salesianas à vocação humanitária dos filhos de Dom Bosco. O evento constituiu, de fato, um momento precioso de debates, no qual cada capitular ajudou a renovar o fervor na ação da inspetoria. Capítulo inspetorial da Inspetoria da Polônia Sul. De 19 a 23 de abril, realizou-se o capítulo inspetorial da Inspetoria São Jacinto da Polônia Sul. Os capitulares estiveram reunidos no Teologado Salesiano de Cracóvia, sob a orientação do regulador, padre Zygmunt Kostka. O tema central desta edição foi Presença, Sacramento Salesiano, que serviu de fio condutor e orientação dos debates capitulares. O encerramento do capítulo inspetorial coincidiu com a conclusão da visita extraordinária do padre Roman Jakimowicz, conselheiro para a região Europa, Centro e Norte, que deu indicações valiosas para o futuro das presenças salesianas na inspetoria. República Tcheca, as comemorações do Dia Internacional dos Ciganos. No sábado, 9 de abril,
O Centro Juvenil Salesiano de České Budějovice organizou um dia de eventos por ocasião do Dia Internacional dos Ciganos, celebrado na República Tcheca desde 2001. Os mais de 200 participantes desfrutaram de uma rica programação cultural que incluiu música e danças típicas da cultura cigana, brincadeiras para as crianças e oficinas de artesanato. O evento representou o ápice de uma semana plena de atividades preparatórias, durante a qual a equipe do Centro Salesiano organizou programas de divulgação cultural e cursos de dança. Região Interamérica. Capítulo inspetorial da Inspetoria Colômbia-Medellín. De 24 a 29 de abril, realizou-se o capítulo inspetorial da Inspetoria São Luís Bertrán da Colômbia-Medellín. A Vila de Sales, em Copacabana, hospedou os 35 co-irmãos capitulares reunidos com o objetivo de fortalecer os trabalhos do 28º capítulo geral e aprofundar as orientações apresentadas pelo reitor Mor e seu conselho. O padre Miguel Ángel Garcia, conselheiro-geral para a Pastoral Juvenil Salesiana, esteve entre os convidados que participaram do capítulo. Capítulo inspetorial da Inspetoria Colômbia-Bogotá. De 24 a 29 de abril, realizou-se o capítulo inspetorial da Inspetoria São Pedro Claver da Colômbia, Bogotá. O capítulo, realizado na Casa de Espiritualidade Salesianum de Fusaçugá, reuniu 34 capitulares que, em clima de fraternidade, viveram dias de discernimento e avaliação do trabalho da comunidade inspetorial. Os trabalhos foram coordenados pelo regulador Padre João Jairo Gomes Rua. Seu objetivo era tanto refletir sobre o 28º capítulo geral e implementar as diretrizes programáticas indicadas pelo reitor Mor, quanto refletir, outro sim, sobre uma inspetoria para os novos tempos. Região Mediterrânea. Jerusalém. A comunidade salesiana do Ratisbonne participa da procissão de Ramos, a caminho de Jerusalém. A fervorosa comunidade salesiana do Ratisbonne participou da tradicional procissão do Domingo de Ramos, realizada em Jerusalém, cumprindo um importante papel na animação dos fiéis. Uma multidão muito viva percorreu o caminho entre Beit Fagé, no Monte das Oliveiras, e Jerusalém, o mesmo caminho feito por Jesus para entrar na cidade para celebrar a Páscoa. Milhares de fiéis e peregrinos prestigiaram a tradicional procissão, a primeira após as restrições impostas pela pandemia. Ao longo do percurso, músicas e cantos de vários grupos e comunidades se alternaram para expressar a alegria dos cristãos que no início da Semana Santa quiseram percorrer o caminho feito por Jesus. Capítulo inspetorial da Inspetoria da Itália Meridional. O 27º capítulo provincial da Inspetoria Beato Miguel Rua da Itália Meridional ocorreu entre os dias 4 e 7 de abril. Os 58 capitulares que participaram dos trabalhos, regulados pelo padre Gianpaolo Roma, puderam especificar as prioridades e linhas de ação que a organização inspetorial deverá implementar nos próximos 6 anos. Tais linhas se referem às áreas da identidade carismática da pessoa consagrada, da missão no sul da Itália, do envolvimento dos leigos e da abertura às questões urgentes do mundo. O resultado de todo esse trabalho está contido no documento do capítulo que a Assembleia aprovou no último dia. Capítulo inspetorial da Inspetoria da Sicília e da Tunísia.
De 22 a 25 de abril, realizou-se o 31º capítulo inspetorial dos salesianos da Sicília e da Tunísia. Os 55 capitulares, 5 deles leigos, reuniram-se no Instituto Santo Tomás de Messina para refletir e discutir o futuro da missão salesiana. Os trabalhos, coordenados pelo moderador, o padre Arnaldo Ricci, culminaram na elaboração de um primeiro esboço de reflexão sobre o redesenho da presença na inspetoria. O capítulo também teve um viés ecológico declarado. Para respeitar a casa comum, optou-se por utilizar papel apenas quando estritamente necessário, aproveitando ao máximo os recursos digitais. O presidente da República visita a obra salesiana Bearzi. Na sexta-feira, 29 de abril de 2022, o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, visitou o Instituto Salesiano Bearzi de Udine. A visita do chefe de Estado ao Instituto Salesiano visava recordar Lorenzo Parelli, aluno de 18 anos do Instituto, que faleceu no dia 21 de janeiro deste ano, num acidente enquanto trabalhava como estagiário numa fábrica. O presidente foi recebido por centenas de alunos da escola, bem como por várias autoridades locais, como o presidente da região, Massimiliano Frediga, o prefeito da cidade, Pietro Fantanini, e o arcebispo de Udine, Dom Andrea Bruno Mazzocato. Mattarella conversou em particular com a família do aluno tragicamente morto, conheceu os alunos do ensino fundamental e médio, além de visitar os laboratórios e as oficinas do Instituto Salesiano, manifestando grande interesse pelas atividades dos alunos. Depois de elogiar a grande dedicação da equipe docente e o empenho dos alunos, o presidente concluiu a visita com uma palestra sobre jovens, trabalho e segurança. Capítulo inspetorial da Inspetoria da Espanha, Maria Auxiliadora. De 18 a 22 de abril, a Inspetoria Salesiana da Espanha, Maria Auxiliadora, realizou seu 3º capítulo inspetorial na Casa Seminário de Málaga. Os participantes, 130 salesianos e 18 leigos, provenientes das várias presenças salesianas de Andaluzia, Aragão, Catalunha, Comunidade Valenciana, Canárias, Extremadura, Baleares e região de Múrcia, reuniram-se para debater o tema A Prioridade da Missão Salesiana, os Jovens de Hoje. O capítulo, moderado por Juan Bosco Sancho, também contou com a presença do padre Marcelo Farfán, que está a fazer a visita extraordinária na inspetoria. Capítulo inspetorial da Inspetoria da Espanha, São Tiago Maior. De 18 a 22 de abril, foi realizado em Salamanca o capítulo inspetorial da Inspetoria Espanha, São Tiago Maior. O objetivo deste capítulo, que contou com a presença de 117 capitulares salesianos e 10 convidados, foi fazer um balanço da implementação das linhas programáticas indicadas pelo reitor-mor após o capítulo geral 28 na inspetoria. Tais reflexões confluíram aos documentos entregues pelos capitulares ao Conselho Inspetorial para a elaboração do Plano Orgânico Inspetorial. O capítulo, moderado pelo padre Javier Valiente, também contou com a preciosa colaboração da equipe leiga, que apresentou uma profunda reflexão sobre o papel dos leigos na presença salesiana. A edição de abril do ANS News Video
termina aqui. Agradecemos por terem estado conosco também neste mês. Até a próxima edição de maio. Não percam!